Me ouvem bem? Amém. Motivo de muita honra, muita satisfação e responsabilidade estar aqui nessa noite diante de Carolina Scioli, que tem sido uma inspiração não só para a minha vida, mas de todos vocês que estão aqui. Meu referencial de mulher de Deus, cheia do Espírito Santo como ela é. Amém? E há 10 anos atrás, Deus me deu a oportunidade de conhecê-la na escola de evangelismo. Eu fiz parte ali em Campina Grande, Vitória da FIEB. Foi um tempo maravilhoso, na qual Deus começou ali a alicerçar o meu coração sobre a minha chamada ministerial de alcançar as nações para Cristo. Amém? E quando eu recebi essa palavra vinda do Senhor, não da parte de homens, amém, amados? Coisa que eu queria falar para vocês: aquilo que Deus tem para as nossas vidas não tem relação com homens. Nossa vida tem que ser cristocêntrica. Cristo tem que estar em primeiro lugar. Se você priorizar o reino e a sua justiça, as demais coisas o Senhor acrescenta, principalmente no que diz respeito ao seu chamado. Amém? Que na verdade não é nem nosso chamado, é dele. Foi o chamado que te projetou, foi o chamado que te gerou. E a eternidade ali se encontrou ao meu coração pela minha disponibilidade, porque nós somos eternos. E Deus ali começou a tratar o meu coração acerca desse avivamento que eu iria levar para outras nações. Para a honra e glória do Senhor, meus pés já pisaram em 6 nações para falar desse evangelho. E uma coisa que eu quero falar para vocês nessa noite: não importa a idade, não importa as situações que você tem enfrentado ou passado, aquele que começou a boa obra na sua vida, ele é fiel para cumprir. Amém? Até o dia de Cristo, que tão velozmente se aproxima. Amém? Glória a Deus. E eu sou de Soledade, uma cidade aqui do interior paraibano, em torno de 15 mil habitantes. É interessante que as pessoas olham para mim e perguntam: você veio de lá? E interessante também que questionaram Jesus sobre isso. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E veio o Salvador do mundo. Então não importa o local que você veio. Tenho muito orgulho das minhas origens, mas tenho muito mais satisfação em cumprir esse chamado que me impulsiona a alcançar vidas. Porque o Evangelho é baseado em vidas. Jesus morreu e ressuscitou por vidas. E nós fazemos parte dessas vidas que foram alcançadas, que têm uma missão de expandir esse evangelho a todas as nações. A missão maior da igreja é levar as boas novas, que é Cristo. Cristo em nós é a esperança da glória. E precisamos estar atentos, porque missões e evangelismo também não faz parte de uma igreja. Missões e evangelismo é o motivo da existência da igreja. Porque Jesus, quando ele bradou está consumado, amados, foi para que nós estivéssemos hoje aqui, para mostrar para as pessoas que não existe mais preço a pagar. O preço já foi pago naquela cruz, e nós apenas somos testemunhas desse amor incomparável. Amém? E muita alegria estar aqui com vocês nessa noite. Amém? Glória a Deus. Eu vou ter que cortar ele às vezes, né? Porque vocês já notaram, ele gosta de falar bastante, né? Bastante. Então, assim, eu sei que o que está no meu coração para que a Aradi traga para nós é justamente essa chama, essa paixão, esse mover que impulsiona a dar passos de fé para que o propósito no reino de Deus seja alcançado, né? Ele disse que é de Soledade, né? Mas ele não falou a idade dele. A gente vê que é um rapaz jovem, né? E fala um pouquinho mais da tua história, Aradi, assim, lá em Soledade, como é que você conheceu o Evangelho, o que é que você fazia e até onde você chegou lá, né? Vamos dizer assim. Amém. Vou tentar ser o mais resumido possível. Amém. Muita história. Na verdade, eu nasci numa família
tradicionalmente católica, visto que o berço, né, praticamente da minha cidade é um berço católico. A história da minha cidade em si começou com um surto de cólera, na qual muitas pessoas estavam sendo dizimadas por uma né, proliferação dessa doença. E até que chegou um padre chamado Ibiapina, e ali ele começou a fazer um trabalho para acompanhar essas vítimas de cólera. E daí, né, se tornou um cemitério, que era muita gente que morria. E depois desse cemitério, foram vindo algumas pessoas que ficaram sabendo do que aquele padre estava fazendo naquela cidade. E daí se originou a cidade de Soledade, né? Originou-se com uma temática até triste, mas que Deus tem transformado aquele povo por conta da palavra, amém? E foi essa palavra que me alcançou. Eu sou filho de Aradi, meu nome é Aradi Júnior, com muito orgulho. Minha mãe se chama Ana Júlia. Sou de uma família tradicional ali da minha cidade. Meu avô teve muitos filhos, né? Meu pai foi um deles, né? Com 14 filhos, imagina. E as minhas origens foram muito humildes sempre, né? Lembro da minha infância, muitas das vezes minha mãe tinha que abrir mão de coisas para ela mesma, até mesmo no que diz respeito à alimentação, para suprir a mim e meu irmão, em momentos difíceis que nós enfrentamos. Mas meu pai sempre batalhador, perseverante, nunca deixou faltar, né? Pelo menos o básico para nós sobrevivermos. Isso me deu muito impulso a querer vencer na vida. E ali também já estava a projeção do que o Senhor já estava tratando acerca de quem eu seria para Ele, né? Eu lembro que desde muito pequeno, eu sempre na escola era apaixonado por inglês. Até hoje eu lembro a primeira aula de inglês que teve no meu colégio. Eu era o mais entusiasmado porque eu já ouvia algumas músicas, já via algumas coisas em inglês e queria ali aprender mais sobre aquela língua. Só que aquilo já era Deus testificando a eternidade em mim, né? Acerca do propósito para o qual eu nasci. E não só o próprio inglês, mas a geografia me fascinava. Costumava, nos momentos vagos de aula, ir para a biblioteca da minha escola para ficar observando o mapa mundi. Amava ouvir as histórias, né, da União Soviética. E olha que Deus me levou para a Rússia. E aquilo eu achava que era simplesmente coisa, né, de um impulso de um aluno que estava querendo aprender mais. Mas na verdade era Deus já testificando o chamado que Ele tinha para mim. E diante de um momento muito difícil que eu vivi na minha vida, que foi a quase separação dos meus pais, para a honra e glória do Senhor, eles continuam firmes e vão permanecer em nome de Jesus. Porque aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para cumprir cada promessa, amém? E naquele momento de muita dor e aflição que eu estava vendo a minha casa enfrentando, foi quando o Senhor Jesus me encontrou, através de uma grande mulher de Deus chamada Márcia. Creio que ela deve estar assistindo. Sou muito grato a Deus pela vida dessa mulher. E num momento muito difícil que eu estava indo, fazia faculdade, já tinha começado, né? Já tinha uma trajetória por ser um bom aluno. Passei no meu primeiro vestibular, justamente para o curso de letras em inglês, porque minha paixão por inglês só foi crescendo, crescendo, crescendo. E eu vou falar mais à frente que isso que abriu portas para o meu chamado também. É importante você que tem um chamado, uma vocação, você se especializar. A Bíblia é muito clara quando Jesus falou: dai a César o que é de César, assim como você dá a Deus o que é de Deus. Então Deus quer usar os mais diversos tipos de profissões para o reino dele. Amém? Eu conheço dentistas que são evangelistas. Eu conheço médicos que ganham pacientes em leito de morte. Porque, amados, mesmo que aquela pessoa não seja curada, a maior importância que existe é a salvação. Amém? Então, você precisa se especializar, crescer naquilo que Deus já tem colocado no seu coração, visto como foi em mim com o inglês. E
Naquela época que eu estava no 2º ano de faculdade, eu estava passando um problema muito sério e acabou culminando uma depressão. E eu clamava, eu buscava a Deus da forma como eu podia. Eu sempre tive temor a Deus, só que eu tentava achá-lo de todas as formas que eu encontrava e não obtinha resultado. Mas quando aquela mulher de Deus, juntamente com outras pessoas que me ajudaram, me seguraram pela mão e me levantaram em fé naquele momento, o Evangelho foi anunciado para mim. Por isso que é importante você se compadecer da dor do outro, você estender a mão àquele que está necessitando de ajuda. Porque não adianta você dizer, Jesus te ama, e aquela pessoa está com fome e você não dá o pão para ela comer. Amém? Ou dar o mantimento para que ela possa, né, se ver a sua necessidade suprida, momentânea. E foi isso que aconteceu comigo. Eu fui alcançado por uma simples palavra, Jesus te ama. O Jesus te ama, mas carregado do poder do Espírito Santo pode mudar para sempre uma vida. E isso me alcançou. Naquela minha trajetória, voltando de Campina Grande para a minha cidade, aquela palavra encravou em mim. E eu percebi naquele momento de aflição que eu estava vivendo juntamente à minha família, que nada estava perdido. Porque acima de pais naturais, acima da minha família natural, existe um Pai eterno que me amou, me ama e continuará me amando. Esse Abba, Pai. Que privilégio nós temos de chamar Deus de Abba, Paizinho querido. E de uma forma muito sucinta aquilo encravou no meu coração. No primeiro culto que eu fui na igreja, o pastor falou, praticamente pregou a minha vida inteira. E no outro culto, quando ele fez o apelo, imediatamente eu levantei minhas mãos e eu tive um encontro pessoal com Cristo. Isso mudou para sempre a minha vida, a minha trajetória. E aquela dor, aquela angústia, aquele sofrimento que eu estava carregando, não visto apenas a situação familiar, mas outros aspectos que abrangiam minha vida, eu vi ali a esperança para mim, a luz brilhou. E o que é luz, amados? É a ausência de trevas. E eu lembro que depois, quando eu entreguei minha vida para Cristo, eu decidi viver incondicionalmente para Ele. E quando você entrega o seu coração incondicionalmente, Deus também se apresenta para você de forma incondicional. E ali meu chamado foi apresentado. Nunca me esqueço, homens de Deus que chegaram até mim e falaram: você tem um chamado, você vai para muitos lugares. Eu não falo apenas de Soledade, Campina Grande. São nações, são multidões que você tem para alcançar. E eu sempre agarrei a palavra do Senhor como aquele tigre que agarra a sua presa, não solta até ela ceder. Foi isso que encravou no meu coração. E para a honra e glória do Senhor, depois Deus foi me gerando conexões no meu processo da caminhada. Foi estabelecendo o reino dele acerca de coisas tão simples, mas que foram de grande transformação para mim. Situações que eu não conseguia vencer no meu cotidiano, em relação a dizer não para alguém ou sim. Coisas que Deus muitas das vezes foi me moldando a viver o propósito dele, dizendo sempre, sendo preciso, dizendo não a homens, como aconteceu muitas das vezes, mas sempre sim para ele. Amém? Aradi, na sua trajetória, né, inicial, você teve uma conexão muito grande com crianças, né? Ensino no departamento infantil, ensino lá com as crianças do projeto lá de Soledade, né? Dos pequeninos. E às vezes as pessoas dizem: ah, não, eu não vou ficar com as crianças porque senão eu vou matar o meu chamado, né? Mas o teu chamado nasceu junto com as crianças, né? Isso, fala um pouquinho dessa experiência aí. Eu sou um milagre, né, gente? Vocês estão me vendo aqui, eu sou um grande milagre. Na minha infância eu tive uma anemia muito profunda, que já estava iniciando um processo de leucemia. E Deus, né, diante da oração sincera da minha mãe, me curou. Graças a Deus que eu me regozijo da saúde plena que eu tenho hoje. E desde que eu me converti, existia uma nota de gratidão no meu coração em relação a crianças, porque eu sempre olhei criança, eu sempre olhei, né, as crianças como o futuro. Interessante que essa era a minha visão antes de me converter. Eu posso fazer algo pelas crianças, tanto que
eu decidi fazer faculdade para ser professor, para trabalhar com crianças. E quando eu me converti, eu entendi que o meu coração estava ali para crianças, porque isso fazia parte do meu chamamento. Na verdade, todos nós temos uma missão de alcançar vidas, e criança são as maiores preciosidades que existem, as crianças em si. Interessante que Jesus ele foi chamado desde muito pequeno. Aos 12 anos ele já pregava para os doutores da lei da época. E os pais preocupados, ele cuidando das coisas do Pai Eterno, né? Então, eu nunca me esqueço uma vez que, quando eu estava na igreja, veio uma criança, hoje ela já está uma adolescente, me deu um abraço e disse: você é muito bem-vindo nesse lugar. Naquele momento, eu estava sentindo o abraço do Espírito Santo. E Deus falando para mim: seja bem-vindo à sua casa, meu filho, porque essa é a minha casa. E desde o momento que eu me converti, foi o primeiro departamento que eu me envolvi da igreja. Foi o departamento infantil. Amados, isso foi a projeção para o meu chamado. Desde o primeiro momento, muitas das vezes eu lembro que tinha conferências, tinha ali, né, pregadores, ministros que vinham de outros lugares. Eu lembro que a líder do departamento infantil corria, muitas das vezes até aflita. Quem vai poder ficar nesse dia, visto que vai ser uma festividade na igreja? Eu era sempre o primeiro que levantava a mão. Às vezes tinha dias que estava 30, 40, 50 crianças e Deus me dava graça. E eu dava conta e se tornava aquela aulinha, né, num culto poderoso. Quantas crianças não foram curadas enquanto eu estava ali ministrando? Porque a responsabilidade se torna ainda maior quando você cuida das herdeiras do reino de Deus. Porque Jesus mesmo falou: deixai vir a mim elas e não as impeçais, porque delas é o reino de Deus. Então, quando você está cuidando das crianças, você está cuidando da manifestação do reino de Deus aqui nessa terra. Porque quem não for como uma criança não verá o Senhor. É interessante que criança pode brigar com seu amiguinho ali, trocar até tapa. Mas quantas vezes eu não vi isso até no próprio culto, que eu não chamo de aulinha, no próprio culto, diante de situações que estavam ali acontecendo. E eu fui lá, conversei com eles, falei o que a palavra dizia, e depois ambos estavam pedindo perdão um para o outro. E isso foi algo que foi crescente na minha vida. Veio o projeto, eu me candidatei, me voluntariei a me candidatar para o conselho tutelar, para ajudar a fundamentar ainda mais aquilo que tinha nascido no coração de Deus. E que tempo precioso, sabe, cara? Que tempo precioso, igreja. Ali eu me deparei com muitos casos que eu achava que só acontecia em cidades grandes, mas do meu lado estava acontecendo. Crianças sendo maltratadas, espancadas, crianças que eram vítimas até de rituais de magia negra. E que privilégio eu tive, porque através daquilo para a qual Deus me capacitou, no evangelho na qual eu estava recebendo, eu pude ser um canal para alcançar aquelas crianças. E enquanto eu estava ali cuidando das coisas do reino, Deus estava restaurando a minha casa, porque meus pais se reconciliaram e vivem bem hoje. Ou seja, se você priorizar o que é do reino, se você priorizar as herdeiras do reino, certamente que Deus vai manifestar tudo aquilo que Ele projetou para a sua vida. Amém? Amém. Coisa linda. Aí, assim, você passou um tempo, né, em soledade, foi adquirindo essa maturidade, né, na palavra, na caminhada, tendo essas oportunidades de trabalhar com as crianças. E aí chegou um tempo que você teve que dar um passo maior, né? Teve que esticar a perna para um novo passo aí. Pode avançar na sua história, porque eu creio que todos estão curiosos em saber o que é que aconteceu e como Deus lhe tirou lá de soledade para onde você está hoje, né? Primeiramente, Carol, igreja, eu agarrei a palavra que o Senhor me deu, né, acerca do meu propósito missionário, desde que eu me converti, como eu falei para vocês. Então, mais precisamente no ano de 2015, estava passando alguns conflitos, algumas situações que estavam me sendo apresentadas, na qual eu estava buscando uma resposta em Deus e não estava vendo. E veio uma palavra muito forte ao meu coração.
Jesus, né, ele falou que os discípulos não deveriam sair de Jerusalém até eles serem revestidos de poder, que foi justamente a descida do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo vem sobre nós, ele confronta. E muitas das vezes nós estamos muito presos à nossa denominação. Não é que está errado você servir à igreja, mas se você tem um chamado para fora, o que te impede você de ir? Porque se o seu pastor, por ser um homem de Deus, a sua pastora, por ser uma mulher de Deus, eles vão entender, Deus vai testificar com eles que você precisa ir. E de certo modo algumas coisas não estavam se encaixando dentro desse propósito, em relação ao que eu estava vivendo. E eu lembro que veio também uma palavra, né, muito forte ao meu coração, que você deve ir, né, Jesus mandou ir e fazer discípulos, tanto em Jerusalém, como na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Acontece que eu estava passando muito tempo em Jerusalém, Deus já estava me chamando para Samaria. Eu não estava entendendo esse processo que eu estava vivendo. Estava havendo um confronto em mim, que era o despertamento de Deus para que eu tomasse uma posição. Porque o Espírito Santo, ele é um ajudador, ele não vai fazer algo por você. Você que tem que tomar a posição. Deus nos deu o livre arbítrio. Nós que precisamos nos posicionar. Nós que precisamos entender o que Deus está falando e nos posicionarmos naquilo. Em sermos o primeiro a dar o passo. Aí o Espírito Santo, que é o ajudador, vai te conduzir. E foi isso que aconteceu comigo. Estava orando há um tempo. E diante desse tempo que eu já estava orando, diante de algumas coisas que estavam havendo alguns conflitos em mim, Deus levou meu amado apóstolo Sérgio Pessoa, que eu tenho um carinho muito grande. Ele esteve ministrando no Instituto Bíblico, no Rema. Eu também sou graduado, glória a Deus. E ele foi dar aula, né, em Campina Grande, e foi falado a ele sobre mim. Interessante que a fama de Jesus se repercutia, né? E todos ouviam falar sobre ele. Isso estava acontecendo comigo de uma forma que eu não estava nem sabendo, nem tinha conhecimento que meu nome estava sendo ecoado dentro do trabalho que eu já estava fazendo com crianças. E ele falou que estava orando e Deus testificou muito forte ao meu coração, ao coração dele, né? E depois com certeza ao meu. Deus falou muito forte ao coração dele que eu deveria ir para a cidade de Jundiaí, no estado de São Paulo. E eu vi ali, depois quando eu me coloquei diante do Senhor para orar, que sempre tudo que você deve fazer, você deve buscar a orientação do Senhor em oração. Na hora veio a testificação, é lá. Eu lembro que eu estava na escola de ministros na época, eu vi como se fosse uma janela se abrindo e eu via muitos prédios. E depois eu tive um sonho com muitos prédios também numa cidade grande que eu estava, visto que eu sou de uma cidade do interior, na Paraíba, do nosso estado. De repente depois desse sonho, depois de tantas testificações, principalmente na palavra, através de homens de Deus que também foram usados pelo Espírito Santo, Deus fez com que eu me desprendesse de tudo, deixasse pai, deixasse mãe, deixasse família, tudo para seguir a orientação do Espírito Santo. E eu digo a você, amados, foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. E Deus, ele começou a evidenciar grandiosamente o propósito que ele tinha para comigo. Chegando em Jundiaí, comecei a servir em tudo na igreja, desde o departamento infantil, que foi a primeira hora que eu quis me envolver, prontamente, desde a área de mídia, que eu ajudei em muitas coisas a estruturar a mídia ali da igreja, visto também que eu já tinha um trabalho desenvolvido na minha igreja, na época que eu congregava em Soledade, e comecei a trabalhar em relação a tudo, amados, porque como a igreja estava no início, eu cheguei a levantar paredes, eu cheguei a dormir na igreja, a monitorar a igreja, a estar ali itinerante no meu chamado. Eu abri mão de propostas, eu abri mão de coisas que iriam me projetar até para algo maior, visto a minha profissão, mas eu disse sim para o chamado, porque possa ser que para o mundo é perda, mas para o Senhor é sabedoria. Deus é que acrescenta, hein? A bênção do Senhor acrescenta e não lhe causa dores. E por mais que o processo fosse difícil, porque pela primeira vez eu estava saindo da minha cidade para ir cumprir um chamado.
E Deus falou algo muito interessante, Carol, que quando eu pisei no aeroporto daqui de João Pessoa, Deus falou, esse lugar vai ser comum para você. E a primeira vez que eu peguei um voo foi para cumprir o meu propósito, o meu chamado. E no mesmo ano, amados, enquanto eu servia no departamento infantil, um grande homem de Deus chamado Marcos estava precisando fazer uma reunião em uma determinada nação. E ele, justamente por saber da minha formação, da minha profissão, do quanto eu já ali, né, já estava sendo até anunciado na igreja que eu dava aula de inglês, uma forma também da igreja estar me ajudando. E ele chegou para mim, eu lembro que isso foi no 2016, no ano de setembro. E ele chegou para mim e perguntou, Aradi, você já viajou para fora do país? Eu falei, meu irmão, não, mas existem promessas para a minha vida. Pois Deus falou muito forte ao meu coração que eu devo lhe chamar, que era para lhe chamar, por isso que eu estou fazendo isso agora, para você estar indo à nação de Trinidad e Tobago, porque eu preciso de um intérprete de inglês para uma negociação que vai ajudar não só a minha empresa, mas vai trazer recursos também para a igreja. E na mesma hora meu coração se exultou de alegria, eu lembrei de profecias que foram lançadas diante da minha vida, que seria fácil, e não teria esforço, porque a graça faz com que você caminhe em leveza, porque quando Deus escolhe, Ele capacita, Ele te supre, Ele envia e Ele te respalda. Não se preocupe com como vai vir o recurso, porque a nossa pátria é os céus, e lá não há falta. Deus manifesta tudo o que você e eu precisamos, para que nós cumpramos o chamado que é dEle. Aleluia. Eu estive indo a Trinidad e Tobago, um país que eu nem sabia que existia no mapa, mas Deus já me proporcionou essa grande alegria de estar indo para lá, exercendo a minha profissão e abençoando também a obra do Senhor. E foram dias maravilhosos que eu vivi lá, e Deus também me gerou uma oportunidade, por eu falar inglês, de evangelizar o taxista que me levou até o local da reunião. E para honra e glória do Senhor, a reunião não foi com pessoas de Trinidad e Tobago, porque eles têm um inglês crioulo, um inglês meio que africano. Eu senti um pouco de dificuldade ali a princípio, mas foi com indianos. E Deus já tinha me preparado desde muito tempo, porque na faculdade, no curso de inglês que eu fiz, que eu me graduei, 2 das minhas professoras eram indianas. E eu peguei, né, todo digamos, o sotaque deles, a forma deles falarem. Eu tive que me esforçar para identificar o inglês deles, né? Porque o inglês tem a sua miscigenação também. E aquela reunião, amados, foi um sucesso. Deus foi glorificado. Tive a oportunidade de falar de Jesus para aquele taxista. Tive a oportunidade de num shopping center, falar do amor de Deus para algumas pessoas, dentro de uma informação que eu fui pedir. E o principal, o propósito para o qual Deus me levou para aquele lugar foi cumprido. Deus nunca vai levar um missionário para um lugar para que ele seja envergonhado, a não ser que você vá por você mesmo. Mas quando Deus está envolvido na missão que é dele, as coisas vão fluir. E você vai ver o nome do Senhor sendo glorificado. E isso vai encher o seu coração de alegria. Amém. Eu acho isso lindo, assim, porque ele soube esperar, né, o tempo, mas ele não soltou a promessa, né? O tempo todo estava ali agarrado naquela promessa e sabendo que Deus estava conduzindo, né? E essa foi a primeira viagem, né? Isso foi em que ano, era de 2016. 2016. E depois dessa primeira, o que aconteceu? Deus já estava testificando, né? Porque eu lembro de algo que eu recebi da parte do Senhor, falando que, né, porque quando eu tive a convicção que eu tinha um chamado missionário, eu lembro que o primeiro país que veio ao meu coração foi Nova Zelândia. Inclusive o meu irmão Jonas possivelmente está assistindo, vai assistir. Foi uma conexão também que Deus me gerou. E eu pensava, nossa, Nova Zelândia, eu vou para Nova Zelândia. Eu lembro que eu estava assistindo um documentário que falava sobre missionários que estavam sendo perseguidos no campo, lá no Egito. E eu vendo aquela reportagem de brasileiros que estavam lá, estavam sendo presos no container e apanhando dos
dos opressores, dos radicais egípcios ali, os árabes, na verdade. E teve um momento que, enquanto eles apanhavam, eles começaram eles viram como se fosse naquele pequeno espaçamento que tinha no container, como uma janela, eles viram as estrelas se transformando em anjos e começaram a rir sem parar. E os radicais, vendo aquilo, começaram a espancar eles mais ainda. Mas quanto mais eles apanhavam, mais eles riam. Eles entenderam que eles eram loucos e soltaram eles, né? Na hora eu fiz uma oração muito simples para o Senhor. Pai, eu quero ter essa mesma convicção de nada atrapalhar o chamado para qual o Senhor me designou a cumprir. Eis-me aqui, Pai. E na mesma hora veio aquele nome vindo do céu, New Zealand. E aquilo penetrou no meu coração e eu comecei a orar sobre aquilo, Só que Deus tem a sua forma de trabalhar. O Cronos é diferente do Kairos. Existe o tempo absoluto de Deus para todas as coisas. E eu identifiquei também através de tantos testemunhos de missionários e homens de Deus, diante de ministrações que edificaram muito a minha vida, que você pode fazer missões orando. E eu comecei a orar pela Nova Zelândia. E Deus me conectou, né, através de um amigo em comum, ao Jondas, que hoje está aqui no Brasil, de retorno temporário. E nós começamos a se conectar. E eu vi que Deus tinha realmente algo para mim naquela nação. Mas não era no meu tempo. E o mais importante naquele momento era eu estar orando por aquela nação. Porque Deus, Ele é que designa os propósitos que Ele mesmo nos chamou para cumprir, né? E tudo se encaixa ao tempo dEle. Amém? E nesse mesmo ano de 2016, eu comecei a questionar, Senhor, em Nova Zelândia? O Senhor me falou tão forte. Eu ainda mesmo Deus já tendo falado comigo a princípio que era para me orar, a gente sempre tendo a tendência a insistir, né? E aí não foi tão forte naquele dia, Senhor, que o Senhor falou comigo, tal. Deus, eu projetei você para as nações. Projetei você para algo maior do que você imagina. Maior do que você imagina, né? Maior, né, Carol? Maior do que você imagina. E literalmente foi isso que aconteceu. Eu lembro que eu estava em Trinidade e Tobago, e quando eu retornei de Trinidade e Tobago, meu amado pastor André, um grande homem de Deus, que ele é capitão de mar e guerra da Marinha, serve também lá na igreja em São Paulo, um homem que eu tenho por grande referência. Ele foi escolhido por Deus, mas era o propósito do Senhor em relação à minha vida também. Foi escolhido pelo Senhor para estar indo ao Havaí para um treinamento mundial de líderes cristãos pelo Haggai Institute. E lá ele conheceu líderes cristãos do mundo inteiro. E nesse tempo lá, em que ele estava lá no Havaí, Deus promoveu uma conexão dele com pastores. E como lá era dividido por grupos, o grupo dele, justamente no grupo dele estava um pastor russo, que estava abrindo um projeto social com crianças e estava procurando um missionário estrangeiro que pudesse ir para a Rússia ensinar inglês para as crianças. Na mesma hora, Deus falou ao coração do pastor, Aradi. Vê que o seu nome está ecoando por todo mundo, né? Sabe o que eu acho lindo assim? Porque Deus faz as conexões certas, mas Ele considera todos os princípios, né? E aí, Aradi, ele trabalhava com crianças, né? Ele tinha crianças no coração, mas já estava tudo preparado para que esse encontro acontecesse e tudo isso culminasse na chave, né? Fosse a chave para essa porta que estava abrindo para ele. Falaram de lá da Rússia, vai. Já está se emocionando aqui. Então, tem palavras para agradecer ao Senhor. Tamanha fidelidade. Eu lembro que o pastor chegou para mim, estava vendo uma reunião dos jovens na casa do pastor, do outro pastor de jovens que eu morava com ele nesse tempo, o pastor Maciel. Estava vendo essa reunião de jovens lá e o pastor falou, Aradi, eu conheci um pastor lá, o pastor Andrei,
ele está abrindo um projeto com crianças lá na Rússia. Inclusive, ele foi para o Havaí e deixou a esposa dele cuidando desse projeto que eles tinham acabado de fundar, que visava justamente aquilo que sempre foi a inclinação do meu chamado: cuidar de crianças vitimadas pela sociedade. Porque na Rússia, amados, existem muitos índices de depressão. Interessante que eu falei para vocês de lugares grandes, coisas grandes, porque a Rússia é o maior país do mundo em extensão territorial. Então, lá existe também um grande índice ainda de suicídio, de pais que acabam destruindo as suas famílias por conta do vício do álcool, tendo em vista a vodka, né, que justamente na época de frios tão rigorosos da Rússia, foi um desafio também para mim. Os invernos russos extremos, eles acabam se embriagando muito, tanto que hoje na Rússia existem projetos de lei que tentam banir o consumo, né, excessivo da vodka, proibindo para menores, mas infelizmente conter isso é somente com a palavra, com o evangelho, eles sendo apresentados à realidade de Cristo. E quando o pastor André falou sobre o pastor Andrei, meu coração começou a queimar. Por isso eu quero conhecer ele, pastor. E eu tive uma conversa com o pastor Andrei, ele fala inglês fluente, e a gente teve uma conversa por Skype. Amados, bastou uma conversa. Ele falou: você é a resposta, você é a pessoa que estamos precisando aqui. Qual é a sua agenda? Perguntou logo isso a mim. Estou disponível, é a agenda de Deus, pastor. E daí nós começamos a orar, começamos a gerar isso em oração. Eu comecei a divulgar esse projeto juntamente com o pastor André. A princípio eu achava que eu ia no ano de 2017, mas mais uma vez o Senhor fala comigo sobre o tempo dele. Eu lembro que meu pastor chegou para mim e falou: Aradi, meu filho, eu vejo que não é o tempo ainda de você ir. Eu já tinha até recebido ofertas, já estava até algumas coisas encaminhadas, mas a paz do Senhor, que excede todo entendimento, tem que inundar o nosso ser. E eu não via ainda uma testificação do Espírito Santo que era o tempo de ir. Isso foi confirmado também com o meu pastor que conversou comigo. Algumas coisas estavam se levantando também, porque, amados, a pressão evidencia um milagre. Aprendi muito isso. Na hora da pressão, da tormenta, é o momento que Jesus vai aparecer caminhando sobre as águas para te salvar, para nos ajudar. É o momento que está o barco que parece que está tudo ali apontando um naufrágio. Jesus aparece. Se ele não vier andando sobre as águas e fazer você andar sobre as águas, ele vai estar na proa do barco dormindo. Ele vai certamente despertar e vai repreender. Basta você confiar. Qualquer tormenta que se levante contra você, ele tem poder para acalmar. E foi isso que o Senhor fez comigo. Deus falou ao meu coração: você vai, mas ainda não é o meu tempo. Porque o que Deus tem para a nossa vida, amados, é o melhor. Deus não quer que você receba, exemplificando, R$1 agora, sabendo que amanhã você vai receber 100. Então o tempo de Deus é o tempo absoluto, que condiz com a nossa realidade também. E eu esperei e entreguei ao Senhor: Pai, o Senhor sabe o tempo de tudo, o Senhor sabe o tempo absoluto de tudo, então eu descanso em Ti. E fui servir ainda mais intensamente na igreja. Fundamentei departamentos, departamento de evangelismo em hospitais com crianças, desenvolvi um trabalho com crianças em hospitais do câncer, que foi a experiência mais tremenda, impactante da minha vida. Deus mostrando para mim porque Ele me tirou daquele leito de enfermidade aos meus olhos quando eu era uma criança, porque eu estava sendo agora um instrumento de cura, levando a alegria para aquelas crianças. Em hospitais que nós fomos ali fazer trabalhos, principalmente no Boldrini. Boldrini é um hospital em referência em tratamento de crianças com câncer. Nós fizemos esse trabalho lá. Não só, Deus foi tão fiel, amados, que abriu um espaço para nós pregarmos o Evangelho dentro da capela do Boldrini, coisa que não estava mais sendo permitida.
nós fazemos os trabalhos nas quartas-feiras, levando a alegria para as crianças. Nós fazemos arrecadações de brinquedos, né, de guloseimas que eles podiam degustar. E sempre era aquela festa. Quantos pais não se converteram ali, amados? Eu lembro do testemunho do Davi. Quando nós chegamos lá, os médicos já tinham desenganado ele. Nós oramos pelaquela criança. E nós oramos para que o plano de Deus fosse cumprido na vida dele. A vontade de Deus fosse cumprida na vida dele. Isso foi numa determinada ação. E ele estava já estava fazendo a quimioterapia, já não tinha mais cabelos. E estava com o rosto muito inchado, né, por conta dos processos que ele estava passando. E nós conversamos, eu juntamente a equipe maravilhosa que o Senhor me deu nessa época, nós conversamos com os pais, falamos, né, sobre a importância deles se firmarem em Cristo. E Deus é tremendo, amados. Quando foi na outra ação que nós fizemos, o Davi estava lá sorridente. Os pais estavam indo para a igreja e Davi queria se tornar baterista da igreja. Esse é o poder do Evangelho, amados. E tantas testificações, tantas coisas que foram acontecendo. E uma mãe que estava desesperada porque os médicos tinham dado o diagnóstico, né, que não tinha mais solução para o filho dela, a mãe do Samuel. E nós oramos por aquela mãe. Ela saiu dali esperançosa. Ela não estava conseguindo mais sorrir. Ela deu um sorriso. Porque é esse o Evangelho, amados. A palavra é poderosa. Se você falar... Se você pregar Cristo, amados, é impossível. É impossível que isso não cause uma mudança na vida de alguém. E foi isso que aconteceu esse tempo. E enquanto eu estava cuidando das coisas do Senhor, Deus estava trabalhando acerca do chamado, que mais uma vez eu falo, é dele, acerca da minha vida, acerca dessas vidas. E quando eu era mais ou menos, já existia uma nota no meu coração, que o propósito para o qual eu iria para a Rússia era para fazer o Natal das crianças, né? O Natal missionário. Eu arquitetei tudo com o pastor de ser o mensageiro do Natal, tirando a figura do Papai Noel e estabelecendo Cristo. Amém? Então já estava aquela alegria e Deus foi movendo circunstâncias, foi testificando o seu propósito. Eu recebi, amados, um baita material didático que veio do Quebec, no Canadá. Material de excelência, era justamente o que aquelas crianças ali naquele projeto estavam precisando. E depois chegou até mesmo casaco para mim, casaco de neve, luva, até a vestimenta Deus estava providenciando, acerca dos irmãos lá do Canadá, um casal que eu tenho o maior carinho, e chegou até mim. E, amados, foi lindo, porque quando eu estava com um projeto de ir em dezembro para a Rússia. Quando foi em outubro, eu lembro que eu estava em casa, o pastor chega para mim, liga para mim dizendo assim: Aradi, chegou uma oferta aqui para você que você vai pagar pizza para todo mundo aqui no Reino. E eu achando que era uma brincadeira dele, né? Já estava voltando do meu trabalho, porque nessa época também eu estava auxiliando duas ONGs, a ABVIM, Associação Beneficente Vida Nova, lá na cidade de Vinhedo. E comecei a trabalhar na ARCA, que é a Associação de Responsabilidade Cristã e Assistencial, que justamente trabalha com crianças vitimadas pela sociedade. Visto que Vinhedo é uma cidade muito rica, as pessoas de baixa renda, que não vivem no mesmo padrão que os demais, acabam sendo muito descartadas, muito, né, desprivilegiadas. Então as crianças sofrem muito. Então por isso surgiu essa ONG. E Deus mais uma vez falou para mim Deus tinha falado para mim que eu não procurasse emprego, porque o meu próprio chamado iria me sustentar. Foi isso que aconteceu ali. Porque naquele mesmo ano também Deus me empregou para cumprir o chamado dele. Aleluia. Com carteira assinada e tudo. Então, e nisso, amados, quando eu retornava da arca, chegou essa notícia para mim. No outro dia, o pastor chegou para mim falando que eu tinha recebido uma oferta que pagava metade das passagens minhas para a Rússia. Metade por quê? Porque no mesmo tempo, uma amiga minha que morava em Araripina se mudou para Salvador e falou do meu projeto missionário de ir para a Rússia, para Francisca. Minha mãe espiritual, que eu tenho um carinho muito grande por ela, que me adotou mesmo como filho espiritual, e ela abraçou essa visão
acerca do propósito de Deus para a minha vida. E a igreja na qual ela congregava abraçou a visão junto comigo. Eu passei a ser missionário local também daquela igreja. E o que restava para que as passagens fossem compradas, Deus manifestou a provisão. E ainda recebi ofertas em dólar, em euro, para abençoar aquele projeto do coração de Deus. E meus pés, para a honra e glória do Senhor, pisaram em solo russo em dezembro de 2018. E aí foi quanto tempo lá na Rússia? Como foi o trabalho também lá, né? Foi um mês, Carol. Não foi tanto tempo, mas para mim, só foi um mês. E tudo que eu vivi, a intensidade do que eu vivi em Deus ali, para mim foi como um ano. Eu lembro que eu lembro muito, né? Chegou tudo que eu precisava, né? Deus manifestou tudo, mas sempre tem aquela, né? Aquele frio na barriga que dá em você. Imagina, eu estava indo sozinho para praticamente o outro lado do mundo, num país que é tido como um país muito frio, não só em relação ao clima, mas em relação às pessoas. E eu estava lá, sozinho, entre aspas, né, que a gente nunca está só. Tem a companhia da Trindade o tempo todo conosco, que foi isso que foi evidenciado enquanto eu estava no aeroporto de Viracopos, lá em Campinas. Na hora que eu cheguei no saguão de embarque, eu olhei para o Senhor e falei: Senhor, sê comigo. E Deus me deu a palavra justamente em Gênesis, né? E fala sobre Abraão ter deixado a sua terra, a sua parentela, e ido para o local que Deus havia o mostrado. E isso fez com que Abraão fosse chamado pai de nações, pai de multidões. Então Deus estava ali me falando que eu estaria ali abrindo um novo tempo naquela igreja, acerca do serviço que, quando é feito com o coração, quando Deus projeta algo para ser cumprido, Ele faz com que não só as vidas para a qual você está sendo enviado sejam alcançadas, mas todo um povo que vai ouvir o seu testemunho, que vai ouvir da sua pregação, que vai ler a sua vida, que é uma carta, nós somos uma carta viva, possa ser alcançado também. E foi isso que aconteceu. Eu costumo falar que Deus não me deu apenas amigos na Rússia, Deus me deu uma família. Eu lembro que primeiramente eu fui a Portugal, né? Eu fiz uma escala muito longa em Portugal. Depois que eu saí de Viracopos, eu senti um cobertor ali me envolvendo naquele momento, a presença do Senhor me testificando ali sobre o que Ele falou para Abraão e falando para mim também. E peguei o meu voo, cheguei em Portugal, e lá em Portugal conheci 2 jovens muito especiais que na verdade eu criei amizade primeiramente com um jovem que estava indo morar em Portugal, e ele falou, né, mediante nós temos conversado bastante, que queria me apresentar um amigo. E esse amigo dele estava passando por muitas dificuldades, estava passando por muitas aflições. E como esse amigo dele, né, em comum, que eu fiz essa amizade ali na fila de imigração, não tinha ainda a palavra, eu aproveitei a chance, a oportunidade que Deus me deu, e comecei a falar sobre o Evangelho. E nós fomos juntos depois para Belém, ali, e nós estávamos ali no Marco do Descobrimento, na Torre de Belém, e fomos até os pastéis de Belém, né? São bem conhecidos lá. E lá a gente começou a conversar muito. Falei que era missionário, que eu estava indo para a Rússia para levar o Evangelho, para alcançar crianças. Aquilo para eles foi um impacto muito grande. Irmão, parabéns, cara. Que coisa forte. Você vai para a Rússia, você tem certeza? Um país comunista, você vai falar de Deus como missionário. Irmão, quem tem a Deus não deve temer a nada. Amém? Quem tem o Senhor tem tudo. Quem tem um filho tem tudo. Amém? E o medo, ele se torna algo muito supérfluo quando nós estamos direcionados pelo Espírito Santo. E principalmente com a palavra que eu tinha recebido, né? Abraão não sabia o que tinha lá em Canaã. Abraão não sabia, mas ele esteve disposto a ir. Ele foi. E aquilo lhe foi imputado como justiça. E eu fui até
até Moscou, né? E aquilo, a gente criou uma conexão ali. E algo foi estabelecido ali em Portugal que iria se consumar. Eu falo isso depois. E eu fui para a Rússia, né? E quando eu cheguei no saguão de embarque, foi muito tenso para mim. Porque só tinha eu de brasileiro, com vários russos me olhando dos pés à cabeça. Eu me tremi tanto nesse momento, eu disse, meu Deus, será que eles estão achando que eu sou algum intruso no país deles? Porque era impressionante, era unânime, todos ali olhando para mim, meio que sem entender o que é que eu estava fazendo ali, né? Eu disse, pai, ser comigo aqui, o senhor já falou, então eu vou, não vou mais voltar não, não vai acontecer nada comigo aqui não, em nome de Jesus, está repreendido. E nisso demorou o voo da TAP, né? Demorou bastante. E Deus foi tão fiel, amados, que teve um cara que estava na mesma fila ali que a gente já estava indo de encontro ao avião. Um cara lá me olhando, né? Um aspecto bem sereno, um aspecto diferente daqueles demais que estavam me vendo. E quando eu entrei no avião, foi justamente esse mesmo rapaz que sentou do meu lado. E esse rapaz, ele mesmo começou a puxar assunto comigo, perguntando de onde eu era, o que é que eu estava indo fazer na Rússia. E o nome dele é Evgeny, nós somos amigos até hoje, mantemos contato até hoje. E ele falou que amava o Brasil, que vê o nosso país como uma referência da alegria, daquilo que Deus tem feito em relação à igreja brasileira também. Eu falei que era cristão também. E ele ficou muito feliz e me ofereceu lanche, me deu máscara para dormir. Então tudo aquilo que eu estava me sendo apresentado, o diabo tentando me trazer medo, aquilo ali tudo caiu por terra. E ainda por cima, esse mesmo irmão, ele ligou para o pastor quando eu cheguei na Rússia, dizendo que eu já tinha chegado, que estava me esperando. E que eu estava esperando ele. E ele disse que o pastor já estava no saguão de embarque, me esperando com um sorriso de ponta a ponta. Passei pela imigração, o processo foi um pouco tenso na migração, né? Porque o povo russo é muito cismado. Perguntaram 2 vezes de onde eu estava vindo, né? Para ver se eu ia me contradizer em alguma coisa, mas foi tranquilo. E quando eu peguei minha mala, né? Peguei no despacho de bagagem, peguei minha mala. Quando eu fui chegando entrando no vão do aeroporto, ele já estava lá, me filmando com um sorriso no rosto, dizendo, seja bem-vindo à Rússia. E aquilo ali foi maravilhoso, amados. Tive um choque muito grande com o frio. Era inverno russo. Nevava muito. Nevava bastante. E foi um choque quando eu saí do aeroporto, porque da cintura para cima eu estava muito bem protegido com o casaco do Quebec. Mas da cintura para baixo estava com tudo brasileiro. Não serviu de nada. Minhas pernas estavam congelando e o carro estava distante. E eu não queria falar nada para o pastor, né? Porque já chegar lá falando que estava passando mal não era bom. E o pastor lá, né? Na maior alegria lá, vamos, que coisa boa você aqui falando inglês. E me colocou no carro, a gente foi para a igreja lá. E lá, amados, eu tive uma das melhores recepções da minha vida. O povo ali que já estava com um sorriso no rosto para me receber. No mesmo dia que eu cheguei, já fui arregaçando as mangas, né? Já fui conhecer as crianças, né? Eles olharam para mim meio assustados, estavam ali, sem entender o que estava acontecendo. E eu, na mesma hora, né? O Espírito Santo mandou eu pegar um livro que eu tinha trazido, né? Contava histórias bíblicas infantis e fui mostrando. Eles viram Jesus, viram os milagres de Jesus, já foram se abrindo comigo, né? E ali foi o primeiro contato que eu tive com eles. Depois eu fui para o culto, no outro dia eu fui para o culto. Tive a surpresa de ser chamado lá para ministrar em inglês, falar sobre o propósito para o qual eu tinha ido para a Rússia, mas eles me pediram para não falar que eu era missionário, visto a represária que ainda existe russa, né, acerca do cristianismo. Então eu falei que estava indo para ensinar em inglês, que foi o propósito para o qual eu fui, amém? E depois que eu ministrei, toda a igreja veio me acolher, recebi ofertas da igreja, né? Eles sendo gratos, pegava na minha mão, balançava, uma intensidade, sabe, Carol? Sabe, igreja, uma intensidade, uma alegria em receber, sabe? De nossa, nós estávamos desejosos que vocês estivessem aqui, o pastor já estava falando sobre você. E aquilo ali, mamás, me fez me sentir totalmente no ambiente de família. Conheci lá
um homem de Deus que faz trabalho para alcançar judeus para Jesus. Estava ministrando naquele dia lá também. Nós fomos, depois do culto, almoçar juntos. Naquela comunhão, é um povo que gosta muito de celebrar, de estar junto em comunhão. Para você ter noção, amados, lá a cozinha é maior do que o templo. Por que eles fizeram isso? Porque a cozinha fica no subterrâneo. Porque muitas das vezes, pela represária do comunismo russo, a igreja teve que passar por várias reformas e até ter sido até mesmo destruída uma vez por conta da perseguição. Então eles fizeram aquilo ali justamente como estratégia para, visto quando acontecesse algo ali, aquilo não impediu o culto deles ali onde eles estavam. Amém? Como aquilo foi tremendo, amados. Foi uma experiência após a outra que eu vi Deus em todos os aspectos. O que a Aradi estava falando, né? É que ele foi ensinar para as crianças inglês, mas sem saber nada de russo, né? Então ele foi totalmente dependente do Espírito Santo para ter estratégias para que aquelas crianças conseguissem entender o que ele queria passar e ensinar e absorver o inglês, né? Não sei se você quer falar um pouquinho disso ou você já quer passar um pouco lá para a Coreia do Sul, senão a gente não... Em suma, mas foi isso, né? Nos primeiros dias, imagina, você brasileiro ver várias crianças falando russo. Spasiba, privet, radi. Então, assim, eles que foram me ensinando, amados. Eu não entendi o que as crianças falavam, mas eu compreendia pelo Espírito Santo. É uma graça, mas que eu não consigo expressar para vocês com palavras. Quando você vai debaixo da obediência, o Espírito Santo lhe toma de uma forma tão tremenda que até mesmo aquilo que era óbvio acontecer não me sobreveio. Por conta das baixas temperaturas, quis me vir um resfriado muito forte. E aquilo foi desfeito na minha vida porque eu senti a oração dos santos por mim e eu fui um instrumento de cura para curar aquelas crianças que estavam enfermas, porque até mesmo as crianças russas sofrem com as baixas temperaturas. E algo que diante de todas as experiências que eu tive nesse tempo, uma me marcou muito, que foi a do Tunjai. Tunjai, ele é uma criança muçulmana. Imagina, amados, projeto cristão, pais muçulmanos decidiram colocar suas crianças para ouvir o evangelho ali. Algo grande Deus está fazendo ali, amados. Amém? E eu lembro que teve um dia que Tunjai, eu estava percebendo algumas atitudes muito, explosivas do Tunjai. A gente pedia, porque na minha aula de inglês eu cantava, fazia dança com eles, eu fazia de tudo para cativar a atenção deles para mim, e sempre era uma festa. Eu lia as historinhas. Time for bed. What is time for bed? Time for bed. Eles iam fazendo. Eles já estavam aprendendo ali, ensinando o alfabeto em inglês. Eles aprenderam também. Inclusive, uma das mães falou isso para mim, para honra e glória do Senhor. Mas o Tunjai, ele tinha um déficit de atenção, porque algo estava perturbando ele. E a gente sabe como é toda a cultura islã, do homem com a mulher. E ele estava batendo muito na irmã. Teve um dia que ele batia na irmã, a irmã chorava, eu ia lá, conversava com ele, mas não estava resolvendo. Aí teve um dia que eu chamei ele no canto para conversar. Ele ficou desesperado, mas ele me abraçou e ele começou a beijar o meu rosto. Como disse para não fazer algo com ele. E na hora eu entendi, mediante o que ele falou em russo, ali para uma das voluntárias do projeto, ele falou que o pai dele estava batendo na mãe todos os dias. E aquilo era uma forma dele expressar a revolta que ele tinha, do sofrimento que ele estava passando. E ali a gente começou a fazer um trabalho com o Tunjai. E o Tunjai, através do amor de Deus, amados, ele começou a ser restaurado ali. E nós também, por sabermos da realidade, o pastor em si conversou com a mãe, porque a mãe, quando ia buscar as crianças só cobriam o rosto, não mostrava de jeito nenhum. Envergonhada. Imagina quanto de hematomas aquela mulher não tinha. Imagina. E Deus, através daquilo que Ele me deu por direção de puxá-lo para conversar de uma forma mais séria, o problema foi apresentado. Para a honra e glória do Senhor, eu creio na salvação daquela família.
Em nome de Jesus. E tenho orado por isso. E tantas outras coisas, Carol. Foram muitas coisas que não dá para contar, senão a gente vai ficar. E, né, chegou o tempo de voltar. Foi muito difícil, eu confesso, porque eu ouvi testemunhos tremendos, amados, que pela Rússia ser um país que o evangelho não é permitido, você não pode chegar nas ruas e falar de Jesus. Você pode ser preso, autuado ainda, né? E a gente estava orando para que isso mudasse. Não pode um crente evangelizar um não crente. Não pode fazer reuniões em casa. Deus, ele é tão maravilhoso que nós estávamos orando e Deus respondeu que pela primeira vez uma mulher conseguiu uma autorização do governo para fazer um culto na sua casa. Ou seja, Deus está trabalhando acerca da igreja russa, porque Ele é fiel, amém? Ele responde a oração, aleluia. E amados, testemunhos lindos de uma mulher mesmo, juntamente a sua esposa, eles moravam no Tajiquistão. E Jesus apareceu de forma real para esse casal, dizendo para eles deixarem tudo e irem para a Rússia, para o local que Deus iria mostrar para eles. E eles prontamente obedeceram. E a testificação de que Jesus era o Cristo naquele momento estava sendo justamente a resposta de oração deles, que eles estavam clamando a Alá para curar a sua filha que estava com câncer. Mas Cristo se manifestou como o Filho do Deus vivo e restaurou a saúde daquela jovem. Amém? E ela foi curada e esse casal abriu mão de tudo para ir servir. E ela estava lá preparando as refeições das crianças. Numa alegria tão grande, eu nunca vi alguém servir a Deus com tanta alegria, com tanto regozijo como aquela mulher. A Maia e o Alec, o seu marido, que preparou inclusive uma comida do Tajiquistão para mim, que eu tinha que comer com a mão, né? É outro detalhe a questão da culinária, mas não tive tantos problemas na Rússia não. Somente uma sopa de peixe, que parecia que o peixe estava um pouco cru, mas deu para comer. No mais, porque eles diziam que eu tinha que manter, né, aquecido, e eles sempre preparavam coisas muito quentes. Eu comia alho na Rússia, junto com pão, para ali aumentar a minha imunidade e tal. Era uma preocupação o tempo todo ali comigo, né? E Deus ali ministrando. E muitos outros testemunhos. Eu lembro quando eu retornei eu retornei em janeiro de 2019. Eu lembro que eu estava com o pastor. A gente rompeu o ano da forma mais linda que eu já rompi ano na minha vida, né? Passei essa passagem do ano novo. A gente foi para um sítio, um local lá, numa cidade próxima a Moscou. E toda aquela vegetação coberta de neve, a gente foi lá, os pastores se reuniram e cada um orando de uma língua diferente, orando em inglês, eu orei em português, orando em russo e outras línguas também. A gente ali como família orando, intercedendo no Brasil, pela Rússia, pela América, por outros países. E sabe, longe de toda aquela euforia que as pessoas acabam fazendo, nós estávamos ali buscando a Cristo. Nos primeiros instantes de 2019, aquilo foi lindo. E logo após esse tempo, né, eu regressei para Portugal. E lá eu me encontrei novamente com esse meu amigo que eu mantenho contato até hoje. Ele reconheceu a Cristo, voltou para o Senhor e confessou que estava pensando em tirar a própria vida. Ou seja, eu achei que era uma conexão em Portugal, mas era um propósito que Deus tinha para alcançar aquele jovem. Amém? Ele voltou para os caminhos do Senhor. Amém? E ele brasileiro, né, parecia 5 anos que estava morando lá em Portugal. E ele viu, amados, porque lá em Moscou eu encontrei com uma russa que morou 3 meses no Brasil. Amém? E ela estava lá nos meus stories, ele reconheceu ela e disse que tinha visto enquanto ela morava no Brasil. E ele pediu um chapéu russo, eu comprei o chapéu russo, que já foi mais uma estratégia para ele poder abrir o coração, e ele reconheceu a Cristo, amém? E agora falando da Coreia, eu retornei para o Brasil, empolgado demais. Fui ministrar no ano passado na igreja em Salvador, na igreja Verbo da Vida em Salvador. E lá, né, a convite da Francisca, minha amada mãe espiritual, né, Deus me proporcionou essa linda conexão. E lá, amados, eu fui dar um treinamento de evangelismo, na verdade, participar de um treinamento, fui ministrar o culto e participei de um treinamento de evangelismo, junto a coreanos que estavam ali, né, falando sobre o plano da evangelização mundial, que eles têm colocado como uma prioridade em relação a todo
né, toda a expansão do cristianismo ali na Ásia. Eu participei desse treinamento. E lá, amados, eu falei, né, eu criei essa conexão com eles, falando sobre a minha missão da Rússia, sobre tudo que Deus tinha feito ali no tempo que eu estive na Rússia. E o pastor, juntamente com seu genro, né, coreanos, estavam lá, juntamente a um outro pastor brasileiro que hoje reside na Coreia como pastor, o pastor Emílio. Eles estavam lá dando esse treinamento e eu comecei a conversar com o Kim, né, um grande homem de Deus, que estava lá também junto com o seu genro, o pastor Park Daichan, meu amado pastor hoje, amém? E ele estava dando esse treinamento lá, e eu comecei a conversar com quem sobre tudo que Deus tinha feito ali na Rússia, e aquilo foi nutrindo neles um desejo muito grande que eu fosse para a Coreia do Sul, para que eu realmente fosse, né, participasse de tudo que eles têm vivido, para isso impulsionar ainda mais o meu chamamento. E amados, foi algo tremendo, porque eu fui para a Bahia, fui para Salvador, e Deus me levou para o outro lado do mundo, suprido em tudo, para participar da maior conferência de jovens no mundo hoje, a Conferência Mundial dos Remanescentes. Eu estive lá, amados, num local que é o principal local de Seul para eventos, um local que foi totalmente fechado, para que jovens do mundo inteiro pudessem estar indo ali para serem abençoados e receberem da palavra cristocêntrica para voltarem para os seus países para fazer a diferença. Amém? 22 mil jovens reunidos num único lugar. Eu estava lá entre eles. E Deus, amados, fez maravilhas. Participei de outro treinamento na Coreia que abriu meus olhos durante um evangelho puro e simples, amados. Porque nós precisamos entender, amados, que o fardo já foi carregado na cruz. Nós não precisamos mais andar como muitas das vezes ativistas diante do sistema religioso, que temos que fazer, apenas o fazer, amados, não vai acrescer nada diante do que Deus tem para a sua vida. Se eu me relaciono com alguém, eu vou servir aquela pessoa porque eu a amo, não porque eu tenho a obrigação de mostrar para ela uma obra. Muitas das vezes as pessoas estão assim, estão pegando o jugo que já foi levado por Cristo, estão colocando sobre si. O que difere de religiões que faz com que você pague penitência? Então, amados, o que Deus tem para a nossa vida não tem a ver com homens, com pessoas, é com Cristo. A Coreia fala uma única coisa: somente Cristo, somente o reino de Deus, somente o enchimento do Espírito Santo. E o Evangelho tem dado certo. Aradi, eu vou te deixar livre agora. Eu sei que o fogo assim já começou a pegar. E você passa um pouco dessa visão da Coreia do Sul, a forma que eles têm de evangelizar, a importância da intercessão. Fica livre. Eu vou estar sentada ali recebendo também. Amém? Se quiser ficar em pé, se quiser se mover, fique à vontade. Tá bom? Muito obrigado, amém. Então eu vou continuar, né? A gente está como família, eu vou continuar sentado, amém. Então, amados, uma coisa que eu aprendi lá na Coreia do Sul, nesse ministério que eu faço parte hoje, né? É que, amados, as placas, elas afastam em vez de aproximar. Nós sabemos que precisamos servir a ministérios, precisamos servir a homens também, porque é consequência da nossa obediência e reconhecimento do que a palavra diz também, porque muitos serviram a Paulo, mas Paulo sempre falava algo: sede meus imitadores porque eu sou de Cristo. Não seja imitador apenas porque eu vou falhar, mas olhe para mim tendo em vista Cristo. Então, amados, algo que tem alcançado o continente asiático é essa centralidade do Evangelho. Amados, a Coreia do Sul, há 50 anos atrás, estava no PIB de um dos piores países do mundo, acerca de miséria. Há 50 anos atrás era comum ter assalto na Coreia. Há 50 anos atrás eles passavam fome de matar cachorro para comer, entre outras coisas. Se bem que ainda existe um pouco, mas está mudando, né? Amém? Mas, amados, um país que foi colônia do Japão durante muito tempo, um país que foi devastado pela Guerra das Coreias,
diante de um ataque furioso do lado norte. E os Estados Unidos, por pedir uma autorização à ONU, contra-atacaram os exércitos do norte, fazendo com que eles recuassem, mas a devastação já tinha tomado conta. E nessa mesma época, amados, chegaram missionários americanos. A gente vê exemplos, o próprio Bonk, Billy Graham, eles falam muito sobre esses avivalistas, porque levaram esse avivamento, levaram essa cristocentridade para a Coreia do Sul. Aleluia! E eles entenderam que eles não precisavam mais viver dependentes de um sistema, dependentes do que aquele sistema opressor estava determinando para eles. Porque quando alguém passa por tantos flagelos em relação à sua caminhada de vida, principalmente quando se fala de guerras, as pessoas não têm mais perspectivas. Por isso que missionários americanos chegaram ali para restaurar a identidade deles em Cristo. Porque, não sei se vocês sabem, mas Pyongyang, a capital da Coreia do Norte, antes era chamada de Jerusalém do Oriente. O pai de Kim Il-sung, ele era cristão. Mas depois que Kim Il-sung viu seu pai quase morrendo numa prisão, ele criou um ódio pelos japoneses. Isso repercutiu em tudo que nós temos visto do lado comunista do norte, porque ele se aliançou na época com os soviéticos. E amados, eu estive ali na Coreia do Sul, eu vi a casa de um dos primeiros missionários que chegou naquela época ali na Coreia. Eles inclusive mantêm até mesmo o pé de maçã que aquele missionário plantou. Esse missionário, amados, ele abriu igrejas, ele abriu universidades e abriu hospitais naquela nação, na cidade de Daegu. E eles começaram a entender o Evangelho, começaram a viver uma vida íntegra em relação aos princípios do Evangelho, focando Cristo e focando a oração. Amados, se você chegar na Coreia do Sul de 4:30 da manhã, as igrejas estão todas abertas, porque eles estão orando incessantemente pela sua nação e por todas as nações, as 237 nações. Eles entenderam o poder da oração, eles entenderam o poder do evangelho cristocêntrico, porque é somente Cristo, amados, que pode transformar a vida do ser humano. Eles entenderam essa verdade, essa palavra que é poderosa, amados. E hoje o país que era miserável há 50 anos atrás se tornou a 6ª maior economia do mundo. Porque, amados, eles viram a esperança, eles viram na palavra, mas tudo que eles precisavam. Primeiramente eles começaram a orar pela nação, orando pelo povo coreano, orando por toda a situação que eles estavam vivendo. Deus começou a dar estratégias. Veio a revolução pela educação. Veio a revolução tecnológica, a Samsung, LG, Hyundai, Kia, tantas multinacionais que exportam para o mundo inteiro, vieram da sabedoria de homens que foram guiados por Deus. E nós vemos hoje, amados, uma nação que se reinventou, porque ressuscitou juntamente com Cristo. Porque viram, amados, de fato, o quão o evangelho puro e simples deve ser ministrado. Quanto eles viram que a igreja de Atos, ela prosperou, a igreja de Atos era poderosa porque eles tinham tudo em comum. Eu vi lá, amados, 22 mil pessoas, 22 mil jovens reunidos numa conferência grandiosa e não via placas, eu sou de tal igreja, eu sou de Cristo. Eu conheci lá, amados, uma mulher que tinha acabado de perder seus 2 filhos e o marido, estava lá sorridente, regozijante em Deus. Eu tenho Cristo, nada me falta. Viver em Cristo, viver é Cristo, morrer é lucro. Eu sei para onde os meus foram. Eu vou continuar a obra que o Senhor me confiou. Amados, isso é entender o evangelho. Eu vi uma mulher lá, amados, que ela tinha acabado de operar os 2 braços, diante de um acidente terrível que ela teve. Mas ela estava lá servindo, ali alegre, feliz, Deus a restaurou. Ela estava ali regozijante, eu tenho Cristo, eu tenho tudo. Nada me falta. Eles têm, amados, prazer em servir os missionários. Lá, amados, eles têm prazer
em ser um instrumento de Deus para abençoar vidas, porque eles focam algo. Mateus 6,33. Foque o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas o Senhor vai acrescentar. E qual é a maior missão, qual é o maior desejo de Deus, amados? Que o homem seja salvo e alcance o pleno conhecimento da salvação. A certeza da salvação está gerada em nós, no entendimento de Cristo, somente Cristo, amados. Não foi por nosso mérito, porque as nossas obras para Deus é como trapos velhos de imundícia, mas foi pela obra da cruz. Temos que olhar para a cruz, amados. Nela que está todos os nossos pecados. Se Jesus não te condena mais, porque nós estamos gerando julgo sobre nós, acerca da religiosidade, acerca de nós não olharmos para essa palavra que é tão poderosa. Uma palavra que fez um estado, fez um país do tamanho do estado do Pernambuco prosperar de tal forma, porque eles decidiram viver o Evangelho. Eles não estão focando a prosperidade, eles são prósperos porque eles têm a Cristo. Eles investem em missões. É o país que mais hoje investe em evangelismo e missões. Isso atraiu o coração de Deus. Porque missões e evangelismo, amados, é a prioridade na igreja. É o coração de Deus. Deus é um Deus missionário. Jesus foi o primeiro missionário. Ele abriu mão da sua glória para estar conosco na forma de servo. Nós somos servos uns dos outros e precisamos seguir o nosso Senhor, que sendo Deus não teve usurpação de ser igual a Deus. Não existe estrelismo na igreja, a única estrela que brilha é a de Cristo. É a de Cristo. Chega de altares sendo construídos para homens, amados. Em nome de Jesus. Se Cristo não for o centro, nós entraremos em misticismos e legalismos religiosos, que só levam o homem à perdição. Porque é possível, amados, nascer na igreja, crescer na igreja, casar na igreja e morrer, amados, e ir para o inferno. Isso é a realidade. Esse tempo, amados, é de você despertar por dentro. Não tenha a sua vida por preciosa, tal qual é na Coreia. Deus quer fazer isso no Brasil. Os coreanos têm buscado igrejas brasileiras que atendam ao chamado. Eles já estão orando pela restauração do Evangelho na igreja. A igreja que eu sou membro hoje ora incessantemente só pelo Brasil. Deus está levantando intercessores no mundo inteiro pelo Brasil, porque há promessas para o Brasil, amados. Eu estive na Coreia, fui convidado esse ano para residir lá, para passar para um treinamento mais prolongado. Hoje é o ministério que eu faço parte, o Ministério de Cristo, da evangelização mundial, a Aliança da Evangelização Mundial. E aprove a Deus, amados, que eu tive que voltar, porque Deus sabia que eu estaria aqui hoje. Eu tenho ido a muitos lugares, amados, para pregar somente Cristo. Somente o reino de Deus. Somente o enchimento do Espírito Santo, que vai fazer com que nós, amados, possamos ser a resposta para essa geração. Estou servindo numa igreja batista lá em Salvador, através da pessoa do pastor Fabriano. E nós temos visto, amados, pessoas sendo alcançadas de uma forma tão simples. Remanescentes, aqueles que permanecem para levar as boas novas. Jovens que têm sido despertados. Nós temos feito um trabalho para consolidar esses jovens no Evangelho, ensinando o inglês, ensinando a palavra. Eles têm sido empolgados, eles querem ir às nações, porque nós temos que incendiar uns aos outros, amados. Esse é o nosso propósito. Se nós estivermos defendendo placas, nós vamos estar indo contra aquilo que é bíblico. Maior no reino é aquele que serve. Eu só posso servir se for a vidas ao meu irmão. Isso é algo, amados, que deve queimar no meu e no seu coração. Sabe? Deus está buscando aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Deus, ele é onisciente, amados. Mas Deus está buscando. Se coloque nesse coração disponível para que ele te use. Porque uma vida, amados, que você leva o Evangelho vale mais do que o mundo inteiro. Deus me levou para Portugal porque tinha um jovem que estava pensando em tirar a vida. E aquele
jovem foi alcançado. Tem pessoas que falam multidões, eu quero multidões. Mas você está alcançando o seu próximo que está do seu lado? Como? Como você fará isso? Deus mandou um que mudou a história da humanidade. Deus quer levantar você para mudar a sua geração. Todas essas viagens, eu falei isso para a Carol, todas as viagens que eu fiz, amados, até para a Etiópia eu fui. A escala na Etiópia era para fazer a conexão com um pastor, que eu mantenho contato até hoje. A gente criou um vínculo. A África queima no meu coração também, assim como em Carol. Mas Deus, amados, está se importando com você. Deus está muito mais interessado em quem você é do que o que você pode fazer para Ele. Deus quer o seu coração. Deus quer o seu coração, amados. Deus quer o teu coração. Nada do que você está vendo, eu não vou levar nada daqui, amados. O que é que você vai levar daqui? Por que se apegar a coisas? Por que viver um evangelho de materialismo? Se nós sabemos que tudo isso está condenado, amados, mas nós temos uma pátria. Eis que é chegada as bodas do Cordeiro, amados, e Deus quer nos preparar para esse dia. Então não tenha a sua vida por preciosa, vá, porque o recurso vai chegar. Todas essas viagens que eu fiz, amados, não saiu do meu bolso um centavo, porque Deus se responsabiliza pela obra que Ele te chamou para cumprir. Ele é o Deus que supre, amados. Agora priorize o reino. Não queira pregar o evangelho para ser visto por homens. Não queira pregar o evangelho, amados, para apenas estar de frente a uma câmera. Você está se enganando a si mesmo, porque quanto mais é dado, mais será cobrado. Eu vou dar conta de tudo que eu estou falando a vocês, amados, no grande dia que se aproxima. Mas não existe diferença entre mim e você. Nós somos avivalistas para essa geração. Nós somos a noiva do Cordeiro. Nós somos aqueles que estão contando. A Bíblia diz que existe um galardão para aquele que deseja a volta do Senhor. Que possamos ser esses, amados, que desejam a volta do Senhor, porque ela se aproxima. Muita gente acaba falando, eu ouço isso desde que eu era pequeno. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Os sinais nunca foram tão evidentes como têm sido agora, amados. O que o homem pode fazer diante dessa pandemia? Quem é o homem sem Deus? Quem é o homem sem Deus? O mundo parou. O mundo parou. E o homem demonstrou ser o ser mais fragilizado que existe, se ele não tiver o Senhor. Nós temos esperança. Nós sabemos que Deus está conosco, Emanuel, Deus conosco. Mas quem não tem esperança, o que é que nós estamos fazendo? Porque o verdadeiro problema da humanidade não é o coronavírus. É o homem estar separado de Deus. O pecado original que foi originado no Éden, o homem precisa se conectar a Deus novamente. E o único que pode fazer isso, Cristo. Somente Cristo. Como diz, amados, lá no livro de Jeremias, capítulo 29, no verso 11. Amém? Eu creio que todos já conhecem essa palavra, mas eu gostaria que nós pudéssemos abrir as Bíblias. Amém? É interessante que Jeremias foi chamado, né, amados, profeta que mais chorou, que mais era carinhoso. Tanto que falaram para Jesus, né, quando Jesus estava na Cesareia de Filipe, perguntaram para Jesus, quem dizem que eu sou? E falaram, uns dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és João Batista, ou Elias, ou um dos profetas. Mas Pedro, tomado pelo Espírito Santo, amados, falou, na verdade tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus é o Cristo.
Jesus não é somente aquele que manifesta boas obras, não é somente aquele que manifesta poder, não é somente aquele que profetiza, não é somente aquele que faz tantas outras coisas. Jesus é o Cristo, e quando estamos firmados em Cristo, certamente que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Não podemos viver em extremismos, amados, porque senão estaremos entrando em sistemas religiosos que focam Cristo em algo, mas não foca Ele em outra coisa, em outro aspecto legal que Ele concedeu, amados, através da manifestação de Filho de Deus, que Ele trouxe para nós como o primogênito hoje diante de muitos irmãos, e Ele deu autoridade para a igreja fazer as mesmas obras, amados. Essa autoridade que nos foi dada, porque nós somos agora por Cristo, cidadão dos céus. Aleluia. E Jeremias 29:11 diz: porque eu bem sei os pensamentos que penso a respeito de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Existe uma parte, amados, como eu falei em outrora, que é minha e que é sua. Você que tem que dar o primeiro passo. Ele já projetou um futuro para você. Ele tem planos de paz e não de mal para você. Ele quer unicamente, amados, que você se entregue. Não se preocupe como vai acontecer. Certamente Deus é com você. E isso te basta. Emanuel. Aleluia. Aleluia. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque nessa noite corações missionários, eu creio que foram despertados. Obrigado, Pai, porque o Senhor, como o Senhor orava no Getsemane, Pai, eu não só oro por aqueles que estão comigo, mas eu oro por aqueles que ainda hão de vir e crerão no meu nome. O Senhor já estava orando por esse dia. Na oração sacerdotal estava contido o nosso nome ali também, Pai. E nós estaremos aqui, Pai, reunidos para ouvir das verdades do Teu Evangelho, Pai, para atentar para a Tua voz e seguir unicamente Cristo. Tal qual tem sido na Coreia, Pai, tal qual tem sido em outros países, Pai. Que isso possa, Pai, em nome de Jesus, se ecoar pelo Brasil. Que o reino de Deus seja estabelecido, que as placas caiam. Que a unidade do corpo de Cristo possa ser evidenciada, Pai, em nome de Jesus, para que os brasileiros e as nações vejam que somente Cristo é capaz de restaurar uma nação, Pai. Nós oramos pelo Brasil nesse momento, Pai, em nome de Jesus. Concede graça e sabedoria à vida do presidente Jair Messias Bolsonaro. Que esse homem, Pai, diante de toda a resistência que tem enfrentado, ou das coisas que não estão em conformidade com a Tua palavra, Pai, em nome de Jesus, que haja um alinhamento, Pai, em nome de Jesus. Nós sabemos, Pai, que o Brasil é um país rico, porque Jesus Cristo é o Senhor dessa nação, Pai. E nós oramos pelo Brasil para que haja uma restauração do Teu Evangelho, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos nesse momento como a Tua igreja, Pai, para Te pedir, Pai, misericórdia da nossa nação, Pai. Que as pessoas possam despertar, Senhor, para aquele que é a solução de todos os problemas, que é somente Cristo. Em nome de Jesus, Pai, vem com o Teu Espírito Santo, despedaçando todo o jugo nessa nação. Amanhã estará havendo essa eleição, Pai, que homens segundo o Teu coração sejam eleitos. Em nome de Jesus, Pai, que mulheres segundo o Teu coração sejam eleitas, Pai. Que toda ideologia satânica, que tudo aquilo que está indo de contra os princípios do Teu Evangelho caia por terra em nome de Jesus. Nós repreendemos a ação de Satanás contra a nação brasileira. O Brasil é do Senhor Jesus. Nós fomos levantados para desfazer as obras de Satanás. E em nome de Jesus, deixa essa nação, em nome de Jesus, toda corrupção caia por terra. Toda corrupção seja desfeita, neutralizada pelo poder do operoso e inigualável nome de Jesus o Cristo. Nós Te pedimos, Pai, assim como houve resposta na Coreia do Sul, Pai,
E haverá a unidade na Península Coreana, porque o comunismo do norte irá cair em nome de Jesus. Todos esses cristãos que estão morrendo nesse momento por amor do teu evangelho, na China, na Coreia do Norte, Pai. Em nome de Jesus, nós levantamos um clamor nesse momento por esses países asiáticos, Pai. Nós sabemos que eles têm entendido a mensagem do teu evangelho, mas tem aumentado a perseguição. Mas em nome de Jesus, a igreja não vai recuar, ela vai avançar. A oração do povo sul-coreano por uma única só Coreia, vai acontecer essa resposta. Em nome de Jesus, Pai. O Japão é do Senhor Jesus. O Japão é do Senhor Jesus. Toda obra maligna de budismo, tudo aquilo que é contrário à tua vontade, o xamanismo, Pai, caia por terra. Assim como no Camboja, Nepal, Vietnã. Nós oramos pelo Paquistão, Índia, Sudão, Pai, Mianmar, na qual o Senhor tem mantido conexão diante da minha vida com esse pastor, e que em breve, em nome de Jesus, o Senhor me levará até aquele lugar e despertará também meus irmãos diante nações, Pai, que estão clamando pelo Teu Evangelho. Mas nós oramos também, Pai, por nossa nação, porque sabemos da importância disso. E te pedimos, Pai, que a Tua bênção, que enriquece e não acrescenta dores, possa vir diante do entendimento pleno do Evangelho, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor alcance a Ásia Oriental e Ocidental, que o Senhor alcance, Pai, a África, em nome de Jesus, que isso cresça, a Europa, Pai, em nome de Jesus, as Américas, a Oceania, as 237 nações, Pai, sendo alcançadas, porque está próxima a Tua volta, Pai. Nós, como Tua igreja, queremos interceder por cada nação nessa terra. Se você, amado, tem uma nação no seu coração, comece a orar agora. Nada te impede de orar nesse momento. A tua oração sobe como incenso bom e agradável ao Senhor. Oh, aleluia, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos nesse momento por cada nação. Ora da forma como você sentir inclinação. Em nome de Jesus, Pai, os países do Caribe sendo alcançados, em nome de Jesus. Assim como o Senhor me levou a Trinidade e Tobago, o Senhor levante outros para ir até aqueles países, Pai. Na América do Sul, as desigualdades na Venezuela, Pai, em nome de Jesus. Na Bolívia, em nome de Jesus. Peru, Chile, Argentina. Aleluia. Oh, Pai, nós te pedimos, Guatemala, México, Honduras, Pai. Fala, Deus está ouvindo. Oh, aleluia. Sim, Pai, cada nação. Cabo Verde, Portugal, Espanha, Estônia, Lituânia, República Tcheca, Eslováquia. Em nome de Jesus, Pai. Gana, Nigéria, Angola, África do Sul, Etiópia, oh aleluia, Nova Zelândia, Austrália, em nome de Jesus, Pai. O pastor Park Daichan, na Coreia do Sul, que tem orado pelo Brasil, alcança a família dele cada vez mais conforme o teu propósito. E se alguém ainda não se converteu nessa família, vai se converter em nome de Jesus, nós te pedimos. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, por cada líder que tem se levantado para orar pelo Brasil. O meu amado pastor ali na Austrália, Pai, em nome de Jesus, que me foi apresentado ontem, Pai. Que a misericórdia do Senhor venha sobre cada nação, Pai. A instituição do Teu reino, Pai. Venha em cada lugar, Pai, onde tiver um fôlego de vida, que reconheçam a Jesus Cristo como o único Filho de Deus. Porque se nós formos no túmulo, em qualquer túmulo de líderes religiosos, os ossos deles vão estar lá. Hare Krishna, Mahatma Gandhi, Buda. Mas lá em Jerusalém, lá em Israel está escrito: Ele não está aqui, pois Ele ressuscitou. Cristo ressuscitou. Obrigado, Pai, por essa certeza e por
Pai, aqueles que levarão cura para as 237 nações, Pai. Obrigado, Senhor. Cada família aqui representada, Pai. Cada família dos meus irmãos, Pai, seja alcançada em nome de Jesus. Nós te pedimos, Pai, humildemente, Pai, mas reconhecendo a autoridade que o Senhor nos deu, como os teus filhos, Pai. Santo, exaltado é o teu nome, Pai. Nós queremos te adorar, Pai. Nós queremos te adorar em espírito e em verdade, porque o Senhor está buscando estes, Pai. Que o adore em espírito e em verdade, Pai. Nós reconhecemos, Pai, que sem ti nós somos nada. Obrigado por ter nos alcançado, Pai. Para onde iremos, Senhor? Se só tu tens palavras de vida eterna, Espírito Santo, tu és livre desse lugar. Obrigado, Pai, por esse enchimento, a plena convicção do enchimento do Espírito Santo pela palavra, Pai. Que é a tua palavra, o Evangelho somente focado em Cristo, que gera transformação, Pai. Nós oramos, Pai, já te agradecemos por cada oração que foi levantada e por mais homens e mulheres dispostos a fazer a tua obra, Pai, para todas as nações, como missionários que levarão, Pai, o teu real Evangelho àqueles que estão sedentos pelo pão da vida. E és tu, Pai. Tu és o pão. Tu és o morador do nosso coração. Tu és tudo o que precisamos. Obrigado, Pai, porque o Senhor está estendendo a tua misericórdia pelo Brasil. E nós ouviremos, Pai, o resultado das nossas orações, para glorificarmos ainda mais o teu nome, o nome que está acima de todo nome, acima do coronavírus, acima do câncer, acima da decepção, da angústia, da depressão, está o nome de Jesus. Obrigado, Pai, porque o Senhor é conosco, é tudo que nós precisamos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu queria que nesse momento a gente pudesse levantar uma oferta para a Aradi, que o Senhor colocou no meu coração.
retrocedendo, nunca perdendo foco, fazendo as conexões que precisam ser feitas, que você já sinalizou, que você já tem preparado, Senhor. Não sendo ludibriado, não sendo enganado, Senhor, mas todos vendo a tua luz, todos vendo o teu propósito, todos vendo, Senhor, o que Ele está propondo-se a fazer, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que as portas que foram fechadas não se comparem à quantidade de portas que serão abertas, Senhor. Que para cada porta que foi fechada na vida dele, inúmeras outras sejam abertas, Senhor. Porque você é Deus que abre, você é Deus que enfia, você é Deus que supre, você é Deus que cura, você é Deus que conecta, Senhor. Pai, eu declaro, Senhor, uma sensibilidade maior no Espírito, Senhor. Um discernimento maior, Senhor. Sendo conduzido todo o tempo pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Não retrocedendo, mas avançando, Senhor, com intrepidez, com ousadia, com confiança em Ti, Senhor. Pai, eu quero Te dar graças, Senhor. Eu quero Te dar graças pelos Teus dons fluindo com maior intensidade, Senhor. Pelo Teu reino se manifestando onde Ele coloca os pés, Senhor. Através das mãos dele, Senhor, fluindo cura, fluindo libertação.